quero falar nessa manhã a alegria de ter comunhão no corpo. A alegria de ter comunhão no corpo. E eu quero ler 2 textos, obviamente, que é possível que eu leia mais. Obrigado, Gabi. Eu quero ler em Romanos, capítulo de número 12, versículo 5. Procure, marque aí, tenha o hábito de trazer o caderno, a agenda, anote aí no bloco de nota do seu celular, do tablet, enfim, faça alguma forma aí e marque, porque esse texto, ele me chama muito a atenção quando nós falamos de igreja, quando nós entendemos o que é igreja. A igreja, ela é uma família, e eu penso que do jeito que funciona uma família na sua vida biológica, também na vida espiritual funciona a igreja. Pouca diferença, pois não moram todos juntos, porém há uma comunhão que gera uma alegria de estarmos juntos. E esse texto, ele vai revelar algo para nós, de uma maneira muito simples, porém profunda. Olha o que diz o texto. Capítulo 12 de Romanos, versículo de número 5. Então, diz assim: assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Esse versículo, ele exatamente vai ensinar sobre a questão de sermos um corpo em Cristo. Contudo, temos ou somos muitos membros. Uma vez que nós entendemos esse significado da questão do membro no seu individual, ele é uma pessoa, mas quando ele chega no corpo, ele é um membro que compõe, ele é um membro que forma. Nós vamos perceber que o corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja e a cabeça da igreja é Cristo. Se o corpo tiver sem a cabeça, obviamente que isto é morte. Contudo, o marido, ele se tornou o cabeça da família. Os filhos e a esposa compõem o corpo. Não é de família nesse sentido que eu quero falar, mas eu quero falar da família de Deus, eu quero falar da igreja, que compõe o corpo de Cristo. Quando eu entendo, ou pelo menos quando eu leio esse texto, eu vou ver a diferença e também a importância da vida de Deus na igreja e, por exemplo, o sangue sendo importante para a vida do corpo. Se não houver o sangue no corpo, a vida fica comprometida. Os problemas são tantos que acaba impedindo deste corpo ter vida. Porém, quando não há vida de Deus na igreja, a igreja fica impossibilitada de ser reconhecida como igreja. Por exemplo, quando você... eu tenho experiências assim, de o filho gostar da igreja, e às vezes o pai não gostar da igreja, que falando agora de instituição, às vezes a mãe gosta e o pai não adapta, às vezes é o pai que gosta e agora é a esposa que não adaptou. Então nós precisamos buscar um consenso, e nesse consenso entender que o importante é a vida de Deus que agrega. Se a vida de Deus agrega, ela contudo forma a igreja. Se existe a igreja, a alegria da igreja gera uma comunhão, e essa comunhão é que faz, ou pelo menos gera o desejo de estarmos juntos. E quando nós estamos juntos, não tem outra coisa a fazer a não ser eliminar o que não é bom, eliminar o que seria morte, eliminar o que não seria necessário
para aquela comunhão. Assim é o sangue no corpo. O sangue tem uma função excepcional no corpo. Se você começar a observar o que o sangue faz no corpo, tão logo você vai observar que é importante receber a vida de Deus na igreja, para que todas as impurezas, por exemplo, sejam eliminadas, sejam tiradas. E quando isso acontece, a igreja ganha força, a igreja ganha musculatura espiritual, a igreja ganha proporção, a igreja ganha vida, a igreja cresce, a igreja multiplica. A igreja, ela é composta de um culto semanal, que é no domingo, ou melhor, no final de semana, e na semana tem as células, e nas células onde agrega, e ali recebe vida, recebe conhecimento, recebe tantas coisas importantes. Então, quando eu leio esse texto, quando eu venho aqui e leio esse texto para vocês, que contudo nós somos muitos, mas somos um só corpo, o Paulo está ensinando aqui que em Cristo Jesus não há diferença. Em Cristo Jesus nós somos um. É como em casa, não pode ter dois dinheiros, não pode ter a preferência desse ou daquele filho, senão vai gerar um desconforto familiar. Assim é no corpo. Ele está dizendo que nós somos um corpo em Cristo, contudo, membros um dos outros. Nós passamos a viver uma vida de alegria, porque passamos a amar uns aos outros, a ter uma vida de amor. De forma muito importante, Paulo está dizendo que agora nós somos membros um dos outros. E ele ensinou isso para os romanos, ele ensinou isso para os colossenses, ele ensinou isso para os filipenses, e ele ensinou isso nas 7 igrejas que ele passou. Quando eu venho em Efésio, ele ensinou isso em Efésio. Ele passou um tempo em Antioquia e ensinou isso também, a importância da alegria, de entendermos que nós somos membros do corpo de Cristo, e com isso nós servimos uns aos outros. Eu perguntei para o irmão esse dia, se Deus precisa do meu dízimo. Ele disse, lógico que não, Deus tem tudo. Eu disse assim, mas a obra dele precisa. Se Deus precisa que eu faça uma visita para ele, porque ele está muito cansado. Ele disse, não, Deus não precisa dessas visitas, mas o irmão precisa. Aí eu perguntei para ele se Deus precisa de uma cesta básica. Ele disse, também não, mas o irmão precisa. Então, quando eu sirvo os irmãos, eu estou servindo a Deus. Amém, meus irmãos? Então, quando nós servimos uns aos outros, essa comunhão, esse prazer disso, mover o desejo, nós estamos servindo a Deus. Como que eu sirvo a Deus? Servindo meus irmãos. Quando eu sirvo meus irmãos, eu sirvo a Deus. Isso está clarificado. Então, a vida de Deus na igreja é tão importante quanto o sangue trazendo vida para o corpo. E isso me faz ler um texto que está em Efésios, capítulo 4, por favor, versículo 16, que vai contrapontear esse texto, e vai dizer assim o versículo: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Opa, aqui tem um negócio muito interessante, porque o Paulo agora está dizendo que há necessário para todo o corpo funcionar como deve funcionar, ele tem que estar bem ajustado. Muitas coisas na vida não é um problema muito sério, é só um ajuste. Eu trabalho com a liderança e na maioria das vezes a liderança não está precisando de nada, só está precisando de um ajuste. Por que aquele irmão não está mais
do jeito que estava, ajuste. Quando ele chega na igreja, ele se sente muito bem tratado, muito bem acolhido, só que depois acostumou com ele, parece que ele já não é tão importante. Então nós precisamos cuidar desse assunto, pois ele é importante quando chega, ele é importante quando permanece, e ele é importante no final. Por quê? Foi o Senhor que trouxe esse irmão para cá, foi o Senhor que trouxe esse irmão para a sua vida, foi o Senhor que trouxe esse irmão para a sua célula. Então, quando nós ajustamos, ou seja, quando nós ensinamos, quando nós consolidamos, quando há esse auxílio, vem o sucesso, vem o crescimento, vem a comunhão, vem o ensino, vem a multiplicação. Tudo isso faz parte da comunhão. Para ter o ensino, tem que ter comunhão. Para ter o serviço, tem que ter comunhão. Para haver a multiplicação, tem que ter a comunhão. Então a comunhão, a alegria de estar junto, é o carro-chefe para a sua família, para a sua igreja, para a sua célula, para as coisas explodir com sucesso. Pode dizer amém por isso? Então isso é um fato muito importante, e não só, porque quando eu olho para cá, eu começo a ver nesse texto a importância que Paulo está ensinando tanto aos filipenses, quanto aos romanos, quanto agora nesse texto que eu li, que são o povo de Efésio. Quando Paulo está ensinando que nós precisamos ter esses cuidados de consolidar e ajustar, para quê? Para que haja uma edificação para todo o corpo. Que edificação é essa? O aumento e a edificação do corpo, em amor. Então isso, Paulo está dizendo que o seguinte, só é possível quando a vida de Deus está fluindo. Só é possível quando a vida de Deus está fluindo. Quando nós entendemos isso, nós vamos para o objetivo. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo da igreja? Qual é o objetivo de termos um culto? Qual é o objetivo de termos uma célula? Qual é o objetivo de virmos a uma maturidade? Qual é o objetivo de nós se reunirmos? Qual é o objetivo de lermos e ouvirmos uma mensagem como esta nesta manhã? É simples, quando nós estamos reunidos, nós eliminamos as impurezas. Quando nós estamos aqui, nós eliminamos as impurezas. Os pós-contra, nós eliminamos. Nós matamos todos os germes, que é o trabalho que o sangue faz no corpo. O sangue, ele elimina a impureza, ele mata os germes, ele alimenta as células, ele traz energia para o corpo e ele mantém a temperatura. Então o sangue tem esse poder no corpo, a vida de Deus também tem esse poder. Quando nós estamos unidos, reunidos, juntos, nós eliminamos todas as impurezas, nós matamos todos os germes, nós trazemos energia para o corpo, nós alimentamos irmãos, nós mantemos a temperatura, aí a glória de Deus desce. O que é isso, pastor? Vida de Deus, vida de Deus. Com essa comunhão, a vida de Deus faz circular entre nós. Quando nós temos comunhão, circula a vida de Deus pela comunhão. Isso é bom ou não, meus irmãos? A vida de Deus, ela é poderosa quando nós temos esse ajuntamento. Por quê? Porque nós vamos entender o seguinte, um defende o outro. Um vai defender o outro, um olha e diz assim, o Wagner hoje não está muito legal, o que foi? Gripou, está vivendo um problema? Não, não é nada, está preocupado, vamos orar juntos. Aí o Diego olha e diz assim, a Daiane hoje amanheceu meio quietinha. Então assim, um defende o outro. O que é isso? A vida de Deus circulando. Mas se não está junto, ninguém sabe o que acontece, ninguém sabe o que está vivendo, ninguém sabe as tristezas ou as alegrias, ninguém sabe, não tem como ajustar. Mas eu creio que o Senhor nos uniu.
Eu creio que o Senhor nos chamou para fazer esta obra. Eu creio que o Senhor nos chamou para um tempo diferente. E nesse tempo nós não temos dúvida que mesmo sendo muitos, como diz o Paulo, são muitos membros, mas o corpo precisa de todos os membros. Muitos membros. Diga comigo, mas a vida é uma só. Por quê? Tem muitos membros, mas a vida é a vida de Deus, é uma só vida nesses membros todos. Então você precisa entender, braço, funcione como braço. Não adianta o braço querer funcionar como perna. Não, a perna tem a função dela, inclusive a esquerda, a direita, a mão esquerda, a mão direita, o olho esquerdo, o olho direito, o ouvido esquerdo, o ouvido direito. Então tudo isso são importantes, membros importantes para o corpo. E se um deixar de funcionar, vai dar um problemão, vai trazer uma dificuldade enorme para o corpo. Então eu creio e oro a Deus para que essa família, os membros, funcionem como deve funcionar. Alguém perguntou para mim, pastor, você é pastor mesmo? Eu disse, não sou pastor, eu estou pastor, eu sou um membro que tem uma função pastoral. Então a minha função no corpo é pastorear a igreja, cuidar de algumas coisas e ainda fazer de tudo para que não dê nada errado. Assim é o pai de família, a função dele é um provedor, ele é um lutador, ele vai lá fora. A mulher que é a geradora, que cuida, enfim, os filhos é que agrega, que completa, que obedece, que vive. Então, estas coisas faz você viver a vida de Deus. Amém, meus irmãos? Tem 3 coisas que nós precisamos perceber e eu quero fazer com vocês aqui esta manhã. E por favor, não fique bravo comigo, mas a vida de Deus é o que interessa na igreja ou na família. Aqui é uma família e não tem outra coisa para fazer crescer a não ser a vida de Deus. Amém ou não, irmãos? Então vamos lá. Posso fazer uma dinâmica com vocês? Pode mesmo? E vocês de casa, pode? Pegue 2 lados aí. Seguinte. É só uma dinâmica. Eu vou chamar esse lugar aqui de loucura. Pode ser, gente? Pela cara não pode muito não, mas eu vou chamar assim mesmo. Eu vou chamar esse lado aqui de loucura e eu vou chamar esse lado aqui de morte. Diga, sangue de Jesus tem poder. Aqui é morte, aqui é loucura. Tá certo ou não? E aqui, pastor? Aqui é a vida. Aqui é a vida. Esse meio aqui é a vida. Então o sujeito que tem aí, da forma como ele está vivendo, levando a vida na igreja, na família, profissional, em todas as áreas de sua vida, ou ele está na vida, ou ele está na loucura, ou ele está na morte. Eu queria que você pensasse em que lado você está. Não sei, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem o Paulo que é médico, ele pode até falar, mas fica quieto. Porque ele fala muito quando está comigo. Então ele fica quieto aqui que é bom. Seguinte, vocês já viram um louco doente? Gripado? Louco não gripa, irmão. Louco não fica doente, para você ter uma ideia. Quando o louco fica doente, a doença dele já é morte. Então o louco não fica doente. Eu tinha uns meninos lá no Sarandi, que a mãe dele congregava comigo, os 2 eram um problema de loucura. Um dia os meninos ficavam na chuva e não gripavam. Ficava na chuva e nunca, nada, não pegavam uma pneumonia, nada. No dia chegou a notícia, o menino morreu. Morreu de quê? Morreu de loucura. Então o louco, ele sai do lado da loucura e vem direto para o lado da morte, nunca passa pela vida. Então, quem está na vida não morre. Quem tem a vida de Deus, não sei se você sabe, não morre. O louco morre. Então alguém chega no sanatório e vê 1000 loucos num pátio e pergunta assim para ele:
para um enfermeiro para cuidar de 1000 loucos. Vocês já viram isso, gente? Um enfermeiro para cuidar de 1000 loucos e diz assim: olha, vocês são doidos, colocar uma pessoa para cuidar de 1000 loucos? Ele diz: mas qual é o problema? É muita gente para um só cuidar. Ele diz: não, cuide só de um, eles não se unem. Louco anda sozinho. Alguém já falou para você assim? Vocês estão com essa cara para mim, gente. Ô Senhor, Paulo está olhando ali para mim assim, eu vou pegar esse nordestino. Está tudo bem. Presta atenção. Alguém nunca chegou para você e disse assim: isso é loucura, você não faça isso. Por favor, isso aí que você está fazendo é loucura. E você diz assim: você não quer meu bem. Estou vendo, você já está com... Você não quer que eu cresça. Eu já vi, a sua cara é: você não quer que eu me dê bem na vida. Aí, mas está vendo que é loucura. Mas tudo bem. E outro? O outro nem na loucura não está, já está morrendo. Amigo, se você não estiver na loucura, não estiver na vida, pode ter certeza, está morrendo. E como que uma igreja morre? Quando falta vida. Como que uma família se acaba? Quando falta vida. Quando que um membro do corpo fica inútil? Quando falta vida, quando não tem mais sangue circulando ali. Em alguns tem que arrancar. Então nós precisamos perceber isso, entender isso hoje. Olhando para a palavra de Deus, nós fomos levantados para estarmos juntos, para sermos um, para buscarmos. Então a igreja, ela precisa funcionar. Ela precisa funcionar nas crianças, ela precisa funcionar nos adolescentes, ela precisa funcionar nos jovens, ela precisa funcionar nos adultos, e ela precisa funcionar nos casais, e ela precisa funcionar em todos os momentos, em todos os ambientes. E isso tem que ser com alegria. Isso tem que haver uma alegria muito, muito envolvente. Por quê? Porque quando há alegria, há uma transformação. E quando vem a transformação, vem o crescimento. Por quê? Quando eu olho para a comunhão, por exemplo, falta de comunhão. Se a igreja é a vida de Deus, se a igreja é a bênção de Deus, é a comunhão, quando não tem comunhão na igreja, quando nós não buscamos a comunhão, isso é loucura. E a loucura, ela não busca a vida. Ela não tem jeito de buscar a vida, ela não se envolve com a vida, a loucura, ela se torna individualista. E isso não é bom, isso não é saudável. Agora, quando tem comunhão, gente, quando tem a comunhão, ela gera desenvolvimento. Comunhão gera desenvolvimento. Na casa, no trabalho, na profissão, em tudo que você põe a mão, que você ama, que você está feliz, cresce. Presta atenção nisso ou não? Essas coisas vão trazendo mudança, porque comunhão, ela visa exatamente o desenvolvimento, porque há uma forma de compartilhar a alegria, de compartilhar a vida, de compartilhar o que está fazendo. Compartilhar o quê? Os alvos, compartilhar a aliança. Então, comunhão, ela gera esse impacto poderoso na vida dos irmãos. Eu desejo que a sua casa tenha comunhão. Eu desejo que as nossas células tenham comunhão. Eu desejo que isso seja uma mudança, não apenas geográfica, mas espiritual. E você vai pôr as mãos naquilo que você ainda não colocou. Este ano é um ano bom para você. Este ano é um ano poderoso para você. Imagina, quando há comunhão, há vida. Quando não há comunhão, loucura e morte. O líder diz: pastor, a minha célula está
minguando ali no Sarandi. E aí é um líder muito frutífero, todo ano ele multiplica a célula dele, todo ano multiplica, tem mais de 150 membros só na rede dele, no Sarandi. E aí por último, 4 meses para cá, ele anda desfocado. E aí ele veio falar comigo: pastor, eu estou desanimado, estou com vontade de parar. E eu disse: sim, por quê? A célula não está indo, não está fluindo como deveria fluir. Eu disse: senta aqui, o que você fazia quando fluía? Pastor, eu fazia comunhão com os irmãos, chamava para comunhão, comia junto, a gente orava junto, ele foi para o pretérito imperfeito, ele só falou das coisas que fazia e que deixou de fazer agora, ou seja, que não faz mais. Então eu disse: o que você acha para uma célula, uma igreja, uma empresa romper? Ele disse: tem que haver a presença notável de alguém que está animado para fazer esse negócio acontecer. Eu disse: você está com a sua célula? Ele disse: não, volte a fazer o que você fazia. Não queira inventar, faça o básico, o simples. Se você faz o simples, dá tudo certo. Dá tudo certo. O marido, ele pode, isso é bom, não tem nada de mal, ele pode comer a melhor comida o ano todo fora, mas chega uma hora que ele tem saudade da comida simples de casa, seja o feijão, o arroz, um ovo, um bife lá em cima daquele arroz. A pessoa tem saudade da simplicidade. Jesus foi sempre, aqui na terra, foi um homem simples. Ele pregava o evangelho e curava, ele amava as pessoas. Deixa eu lhe falar, você não sabe talvez, mas você não está interessado quantas pessoas sabem mais do que você, mas você está interessado quantas pessoas estão dispostas a amar você. Se você for amado, já está tudo bem. Jesus disse que, quando nós amamos, nós cumprimos toda a lei. Isso é bom. Um casal nunca disse assim: eu quero me separar de você. Por quê, amor? Porque eu estou te amando tanto que eu não aguento mais ficar perto de você. Sempre diz: não, porque eu não amo mais você, eu não estou mais afim de ficar, então a gente vai divorciar amigavelmente. Não existe isso. Não existe isso, sempre tem um problema. Não tem como você ser igreja e não estar envolvido, não estar animado, a vida de Deus não está fluindo em você. Eu creio que a vida de Deus vai fluir em você. Irmão, por quê, pastor? Porque Deus não quer você sentado em um banco sem funcionar. Deus não quer você ou eu, qualquer outro ser humano nessa terra, para viver como membro do corpo e não funcionar. Deus quer ver você funcionando o tempo todo. Deus quer que você funcione o tempo todo. Por quê? Quando vem a comunhão, vem o ensino. Quando vem o ensino, vem o serviço. Quando vem o serviço, automaticamente vem a multiplicação. Quantos querem essa multiplicação? Isso é importante, irmão. Isso em toda é igreja, pastor? Não. Para essa multiplicação acontecer nessa igreja, tem que acontecer lá na sua empresa. Tem que acontecer lá no seu convívio. Tem que acontecer lá na sua casa. Esta alegria tem que acontecer lá na sua casa. Por quê? Quando nós entendemos que o ensino é um ambiente de crescimento espiritual, muda tudo. Mas o ensino da palavra, hoje sim, aqui é o ensino da palavra, mas o ensino na sua casa, do pai para com o filho, da mãe para com o filho, do esposo para com a esposa, vai gerar algo espiritual lá na sua casa. Concorda comigo, sim ou não? Então isso, quando vem para o culto, vem numa comunhão tão grande, que a glória de Deus desce, que a presença de Deus desce. Aí sim vem a questão do serviço. O serviço, o culto, é uma prestação de serviço que nós fazemos a Deus. Todos nós somos ministros do Evangelho.
Todos nós aqui pregamos a palavra de Deus e tiramos a religiosidade que pregar a palavra de Deus tem que estar com um microfone na mão ou uma Bíblia e tem que estar aqui num púlpito pregando para uma plateia. Não, nós pregamos lá na empresa, nós pregamos na célula, nós pregamos em casa, nós pregamos na circular, pregamos. Agora acabei de pregar para um amigo em uma instituição, em um setor aqui que eu estava agora há pouco. Porém, nós precisamos de entender que o serviço, ele pesa quando não há comunhão. Fala sério, você nunca foi fazer alguma coisa que diz assim, nossa, eu tenho que fazer isso mesmo? Nossa, que loucura, nossa, não estou a fim de fazer. Sempre é assim, mas quando você está apaixonado, vamos, que horas? Agora, vamos, mas 3 horas da manhã, não tem problema. A paixão é que nos move. Sim ou não, meus irmãos? A paixão é que te move. Se tem alguma coisa na vida que você perdeu a alegria de fazer, cheque, você pode não estar mais apaixonado. Esses dias eu estava pregando para uns irmãos, para um grupo de casais, e aí eu disse, irmãos, se tem alguma coisa na vida que você deixou de fazer, é importante ser cheque. Porque pode você não estar mais apaixonado. Eu vi os homens olhando para as esposas, como quem diz assim, eu me lasquei mesmo. Por quê? Viraram irmão. Deixaram de ser esposo e esposa. Então não tem mais a paixão de ter sua intimidade. Assim é o crente. Sabia que a maioria dos crentes, a maioria, quando eu digo maioria, eu estou falando de 85%, não tem o hábito de ler Bíblia. Não tem o hábito de ler Bíblia e parece que vir ao culto é um peso. Parece que ir à célula é um peso, parece que fazer alguma coisa para Deus é um peso. Eu louvo a Deus pela sua vida. Que eu acredito que não é um peso você ir num culto ou numa célula e ajudar na obra de Deus. Que Deus te abençoe. Isso é bom demais. Eu louvo a Deus por você. Então, isso gera em nós comunhão. Vai gerar um ensino, vai gerar um serviço e uma multiplicação. Que Deus multiplique sua vida este ano. Que Deus multiplique você em todas as áreas da sua vida. Isso é muito importante, porque quando eu olho para a igreja de Atos, na igreja de Atos nós vamos ver em Atos capítulo 2, projeta para mim versículo 42, se eu não me engano, projeta para mim o 42 aí, por gentileza. Olha o que diz o 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Continua. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, comunhão, e tinham tudo em comum. Isso aqui devia acontecer aqui em Maringá. Vendiam suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso aqui ia ser uns testemunhos de, irmão, estou precisando de tal coisa, vende lá as suas coisas. Naquele tempo era assim, hoje não dá mais. Estou vendo, irmãozinho, assim, eu sei que passou, eu sei ler pensamento, gente, eu sei que passou no coração de vocês agora. Olha o versículo de número seguinte. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa palavra aqui é forte. E louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Existe essa bênção aqui em Maringá. Você crê nisso? Deus vai acrescentar na sua família. Sua esposa vai ficar grávida. Isso aqui é um problema.
Quando falo isso aqui, eu vejo a cara dos irmãos, rapaz. O que acontece? Parece que pastor gosta de muitos membros, mas esposo não gosta de muitos membros em casa. Ô esposa! Então nós precisamos entender, olha o que tinha. Eles ficavam nos ensinamentos, que é a doutrina dos apóstolos. Eles ficavam no partir do pão. Eles estavam nas orações. Eles viviam o propósito de Deus. Havia uma alegria nisso. Eu pregando para os irmãos, irmão, você tem que vir no culto. Você tem que estar na célula. Ele só falta agora o Senhor me chamar para oração. E aí, eu sei que o Senhor vai querer que eu venha em maturidade também. Agora o Senhor quer que eu vá para a célula, quer que eu vá para o culto, quer que eu vá em oração e ainda na escola de líderes. É isso que o Senhor quer que eu faça, pastor? Isso é. Isso não é comunhão? Só que eu trabalho muito. Eu disse, então, você trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, quase 12 horas por dia. Eu estou te pedindo para você vir 1h30 em cada período de 4 vezes. Dá quantas vezes? Quantas horas, meus irmãos? Me ajudem aí, bem alto. 6 horas por semana? Beleza. 6 horas por semana. Vezes 4. 24 horas por mês, perfeito? Qual é a carga horária semanal? 44 vezes 4. 164. Se você for patrão e um cara trabalhar só 24 horas por mês, quanto você paga para ele? Se o teu funcionário trabalhar 24 horas para você por mês, quanto você paga para ele? Rapaz, se nós acreditarmos que é Deus que dá saúde, paz, disposição, você vai trabalhar mais, que é 24 horas para ele por mês, tá bom? Você fica dizendo que faz muita coisa na obra de Deus, você não faz nada. O que é que você faz de verdade? Você dá um dízimo? Parabéns para você, pelo menos você dá, tem gente que não dá. Mas dá para pensar nisso, sim ou não, meus irmãos? Vamos pensar nisso ou não? O que é que você está fazendo para Deus mesmo? Eu queria que você me dissesse o que é que você está fazendo para Deus. Porque eu queria fazer parte dessa obra com você. Vamos junto ou não, gente? Você manda embora o cara que trabalha para você. Aí o cara diz assim, você é o quê? Sou servo de Deus. Está servindo a Deus mesmo? Tá. Quantas horas você trabalha para ele por mês? 24 por mês. Toma jeito. Precisa mudar esse contexto. Estou pegando pesado, pessoal? Está tudo quieto, gente. Eu amo ver a cara de vocês desse jeito. Por quê? Por quê, pastor? Porque eu sei que o Senhor está registrando isso aqui. Trabalhar 24 horas por mês para Deus e querer tudo que Ele tem para você, isso é loucura ou não, gente? Diga assim, isso é favor de Deus. Nós estamos debaixo do favor ou não estamos? Porque a gente trabalha 24 horas só por mês e é do jeito que é, porque aqui em Maringá eu tenho um povo abençoado. Povo abençoado, abençoador, e eu sou muito grato por isso, mas não está bom. Para mim, José Lopes está bom, mas para Deus acha que está bom? Para o que Ele fez por nós e faz por nós, você acha que está bom? Precisa mudar, sim ou não? Precisa mudar, gente, precisamos pensar nisso. Você tem amigo? Tem, então traz ele para o Senhor. Leva ele primeiro para a tua casa, dá um churrasco para ele, e diz assim, rapaz, tem um pastor lá que o bicho é maluco, mas vamos lá ver ele. Vamos lá, pense nisso, o Senhor levantou você, e eu quero fazer um desafio com você aqui, e não é para você sair daqui acusado, Deus me livre, é a alegria da comunhão, amém ou não? Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Queria que você analisasse quantas pessoas você ganhou para Jesus. Tem gente que não ganha ninguém para Jesus e ainda tira os que estão na igreja. Ele não dá conta de ganhar e ainda dá conta de tirar os que estão na igreja. Porém, nós precisamos pensar comunhão
gera alegria. Olha que coisa, a comunhão, ela gera alegria. Quando há comunhão, há prazer de ensinar e há prazer de aprender. Há prazer de trabalhar, de ter o serviço a Deus. Com isso, há o aumento, há a multiplicação. É o que o Senhor tem para você essa manhã. É o que o Senhor tem para a nossa família esta manhã. É o que o Senhor tem para o nosso casamento, para a nossa saúde, para o nosso trabalho. Eu sinto o Senhor abençoando aqui essa manhã. Vamos ficar em pé e vamos orar, gente? Eu quero orar por você. E sabe o que eu quero orar por você? Eu quero orar e pedir a Deus que Ele ative você no corpo. De uma maneira assim exponencial. Por quê? Se você estiver ativado no corpo, tem tanta coisa para fazer no corpo, irmão. Você é um membro que não pode estar fora do corpo. Quase todo dia eu digo assim, quase todo dia eu digo assim, braços, o corpo precisa de você. Às vezes eu estou correndo ali, por ali, e eu quero parar. Tem um colega que corre comigo, às vezes, aliás, eu corro com ele sempre vai na frente. E aí eu sinto que ele quer que eu peça arrego. Eu sinto que ele quer que eu peça para parar, que eu não estou mais aguentando. Então eu vou dizendo assim, pernas, você precisa aguentar. Quando as pernas não aguentam mais, eu digo assim, cérebro ou mente, domina aí. Não pede arregos. Nós temos que chegar na linha de chegada. Esse cara tem que parar, ele não pode fazer a gente parar, nós vamos chegar. E aí o cara daqui a pouco vai dizer, vamos parar, pastor? Vamos. Eu estava doido para parar. Mas eu não falo. Por quê? Há um comando nisso aqui. Os membros precisam funcionar, amém, meus irmãos? Precisa funcionar. Eu tenho que usar óculos, eu digo assim, você tem que funcionar, você precisa funcionar. Aí eu não ponho óculos, às vezes não leio legal, mas está tudo bem. Você tem que funcionar. O Senhor Jesus fez alguém aqui para não funcionar, pessoal? Nós temos que funcionar, temos ou não temos? Então eu vou orar para que seus filhos funcionem, para que os nossos relacionamentos funcionem, para que tudo que você pôr a mão tenha crescimento. Se você vai vender, se você vai comprar, vai negociar bem. Tudo que você pôr a mão vai multiplicar, porque Deus é com você. Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Olha, meus Pai, nós te louvamos nessa manhã. Exaltamos o teu nome, porque o Senhor é bom. E a sua benignidade dura para todo sempre. Eu desafio os irmãos a orarem comigo nesta manhã, e declaro que os irmãos que estão em casa serão tocados de maneira exponencial. Nós receberemos o transbordo de Deus, e a bênção do Senhor é multiplicada. Eu abençoo meus irmãos, abençoo a casa deles, declaro que eles receberão vida, alegria para multiplicar, alegria para romper, alegria para crescer, alegria para fazer acontecer, cumprir propósito. Nesta manhã eu ministro a bênção do Senhor, a multiplicação na sua casa, o propósito de Deus na sua família, a bênção de Deus em todos os níveis, em todos os ritmos, onde você estiver, onde você for, Deus seja contigo, o Senhor seja contigo, o Senhor seja na entrada, o Senhor seja na saída, onde você chegar, o que você orar a Deus, já aconteceu. A sua saúde, o seu corpo, a sua mente, recebe do Senhor nessa manhã, recebe do Senhor nesta manhã de maneira visível. Que Deus abençoe você, que o Senhor multiplique você. Eu declaro sobre a sua vida, declaro sobre a sua casa, declaro sobre a sua família a bênção do Senhor. Eu não aceito menos do que você chegar aqui e contar testemunho. Não aceito menos do que a sua célula transbordar. Eu não aceito menos do que a sua vida ser próspera. Declaro em nome de Jesus o poder da comunhão dos membros do corpo de Cristo, que era a igreja. Que Deus te abençoe, te livre de loucura, te livre da morte, traga para a vida de Deus, que faz crescer em todas as áreas. Eu ministro isso nessa manhã. Que Deus te prospere, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde em todas as áreas,
em todos os níveis, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Desejo uma ótima semana a todos, que Deus abençoe e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Que o Pai, o Filho e o Santo Espírito do Senhor os dirijam hoje, amanhã e sempre eternamente em nome de Jesus. Tenha um bom almoço, tenha um bom domingo, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Desapego dos meus sonhos, sim, todos entrego a ti, pois sabes bem todas as dúvidas que tenho.